Se eu pudesse resumir as 10 dicas mais importantes para cuidar bem de uma criança, para que ela viva mais, melhor, da forma mais leve, mais saudável e mais feliz, o que eu diria para vocês? Então senta aí que lá vem assunto. A primeira delas é o vínculo e a conexão com os pais em casa. A conexão com os cuidadores primários, mãe, pai, e também avós, tios, enfim, as pessoas que cercam o início da vida da criança, especialmente, é fundamental para o seu desenvolvimento. Eu diria que é a pista de decolagem para tudo o que vai acontecer depois na vida dela, para todo o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Um bom vínculo nesse primeiro momento da vida, ele vai gerar intimidade para os cuidadores, vai gerar uma conexão profunda que vai se prolongar e vai perdurar seus efeitos positivos para o resto da infância e da adolescência. Um vínculo de confiança, de intimidade na infância é fundamental para que na adolescência, esse jovem que muitas vezes vai fazer uma bobagem, vai transgredir, não fuja de você para esconder o que ele fez, mas sim procure você para pedir ajuda. Esse vínculo passa pelo olho no olho, passa pelo afeto, pelo abraço, pelo carinho, pelo colo, pela satisfação constante das necessidades de um bebê pequeno, respeitando, é claro, os limites desse cuidador, né? A gente precisa respeitar, especialmente a exaustão materna, que hoje na sociedade a mulher é super exigida, sobrecarregada, isolada, muito dedo apontado e muito pouca ajuda, né? A mulher precisa, é claro, de rede de apoio. E muita gente diz que filho vem sem manual, como é que a gente faz para criar filho que não tem manual? Mas tem sim. Esse manual fica dentro dos olhos dele. E a gente só consegue ler esse manual se olhar nos olhos dos nossos filhos. E claro, sem interferência de um celular na mão, que aí não tem vínculo que aguente. Essa conexão profunda entre pais e filhos é o que vai realmente promover o melhor desenvolvimento possível e também para os pais facilitar essa educação. Uma pessoa que tem intimidade com seus filhos, que sabe, que conhece aquele pedacinho de gente, não precisa apelar nem para a violência, para o autoritarismo excessivo e também não precisa apelar para permissividade excessiva, para os limites frouxos, vai implementar esses limites sempre que forem necessários. A segunda dica é uma boa alimentação. Nós somos o que consumimos, a gente se torna aquilo que a gente consome. E a gente sabe que hoje as evidências científicas apontam com muita clareza que a melhor alimentação é uma alimentação de base vegetal. Legumes, verduras, leguminosas, castanhas e nozes, grãos integrais. Tudo isso é o que vai produzir um bom microbioma para o seu filho, e esse microbioma, que são as bactérias que existem, especialmente no nosso intestino, nós temos mais bactérias do que as nossas próprias células, vão determinar um monte de coisas importantes na nossa vida, um monte de funções orgânicas fundamentais do nosso organismo, inclusive a imunidade. Então, uma alimentação de base vegetal, e sempre que possível orgânica, é a melhor escolha que a gente pode fazer. A alimentação vegetal ela oferece muitas proteínas, por exemplo, nas leguminosas, né, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, e nos cereais integrais também. Mas você pode usar uma quantidade limitada de proteína animal também, como carnes leves, especialmente peixe, frango e leite e derivados, com moderação. O que você deve evitar, de fato, são os ultraprocessados. Os produtos industrializados que fazem mal, são responsáveis por doenças como infarto, derrame, demência, depressão e câncer. Eles são responsáveis hoje, são associados a mais de 57 mil mortes no Brasil. Eles têm açúcar, sal e gordura em excesso e um monte de aditivos cosméticos que não têm nenhum valor como alimentação e sim fazem muito mal, são extremamente nocivos à nossa saúde. Eles são os refrigerantes, os salgadinhos, os biscoitos recheados ou não, as sobremesas adoçadas como iogurtes, os congelados. Tudo isso, gente, faz muito mal, a gente deve usar o mínimo possível. Macarrão instantâneo também. Quanto menos você usar, melhor vai ser a sua saúde. Então a regra de ouro da alimentação, como dizia o jornalista Michael Pollan, é desembale menos, descasque mais. Se você fizer só isso, você vai estar oferecendo para o seu filho a melhor saúde nutricional possível. A terceira dica é o brincar livre, gente. O brincar é a linguagem essencial da infância. Através do brincar, a criança se conhece o mundo em volta dela e se expressa nesse mundo também. E se conecta com o restante da sociedade, com seus pais, com seus amigos, com seus pares. Especialmente o brincar livre, não supervisionado, sem um treinador, sem alguém dizendo pode, não pode, faz isso, faz aquilo. Esse é o melhor brincar. É o brincar onde ela vai exercer a sua criatividade, onde ela vai desenvolver inúmeras habilidades, especialmente se ela brincar com outras crianças,
habilidades de cooperação, de resolução de conflitos, de solução de problemas, de imaginação, de fantasia, de faz de conta, enfim. O brincar traz mais habilidades que qualquer aula que o mercado vai oferecer. Então valorize o brincar sempre, especialmente o brincar livre, com menos supervisão só à distância para garantir segurança, e que também brincar arriscado, né, para a criança é muito importante. Ela se expor ao risco hoje é reconhecido no mundo inteiro como algo importante. Se arriscar, torcer um tornozelo sim, ralar um joelho, isso não vai fazer mal nenhum. São coisas superáveis e que vão ajudar a criança, inclusive, a desenvolver essa avaliação de risco e a se machucar menos no futuro. Então, priorize sempre brincar na vida da sua criança. Em vez de levá-la para um monte de atividades extracurriculares, leva-la para a pracinha brincar, que vai fazer muito bem para ela também. A terceira dica é levar a criança para a natureza. Essa é a minha grande batalha há muitos anos. A natureza é o melhor espaço possível para a criança. Da mesma forma que o brincar é a linguagem essencial da infância, a natureza é o território essencial da infância. A criança na natureza, ela desenvolve habilidades físicas, ela deixa de ser sedentária, ela vai ficar mais forte, sua forma física melhora, a miopia, a gente previne a miopia que está se tornando epidêmica no mundo inteiro, a gente melhora o sono dela, a gente traz atenção, foco, a gente melhora a imunidade, a criança respira fitoquímicos, ela sujeira natural, ela vai ter contato, faz bem para a sua imunidade, vai despertar a sua curiosidade, eles se transformam em verdadeiros cientistas da natureza, seu senso de descoberta. Se ela brincar com outras crianças, ela vai também resolver problemas, ela vai imaginar soluções, vai cooperar, e ela vai enfrentar os desafios que a natureza, com a sua heterogeneidade, com a sua irregularidade, mas também a sua harmonia, vai oferecer. Uma criança que vai para a natureza, gente, ela certamente vai se apaixonar pela natureza. Então ela vai também ganhar esse maravilhamento, essa admiração, a reverência que a natureza nos inspira, não só nas cataratas do Iguaçu, no Himalaia, não. Basta levá-la para uma pracinha, para ver um pôr do sol na praia, para brincar numa cachoeira, já é o suficiente. E ela, amando a natureza, ela também vai se tornar uma defensora da natureza no futuro. Isso é importante para todas as crianças e para o nosso futuro como espécie também. E a quinta dica é oferecer um bom sono para os nossos filhos. Desde as sonequinhas do bebê até o sono noturno, o sono é fundamental para limpar o nosso cérebro, para fixar as experiências e as vivências que a gente tem durante o dia, inclusive o aprendizado escolar e não escolar. Então a gente deve promover bons hábitos de sono desde a infância e chegando até a adolescência, evitando o excesso de celular, de telas, de redes sociais, levando a criança para o ar livre, porque a luz do dia vai trazer um melhor sono para ela à noite, e também impedindo que ela tenha contato com telas a partir de 1 hora, 1h30 antes dela dormir, e sim ler. Ao mesmo tempo que a gente cultiva o sono, a gente vai cultivar algo muito importante, que é o amor pela leitura. A sexta dica é cultivar uma boa imunidade. Como é que a gente faz isso? Justamente com leite materno no início da vida, alimentação de base vegetal, muita hidratação, mantendo a caderneta de vacinação da criança em dia, expondo ela ao exercício físico, viver uma vida cercada de afeto e de brincadeira. Então, todos esses elementos que eu falei aqui, que vão promover uma vida boa para a criança, também vão promover a melhor imunidade possível. E quando a gente pode, retardar um pouquinho a entrada na creche, deixar para depois de 2 anos, que é quando justamente aí começam os benefícios, mas a creche muito cedo também vai trazer maior risco para essa criança de pegar infecções de repetição e algumas vezes fazer complicações, ficar casos mais sérios. Então, a gente consegue retardar um pouquinho a entrada na escola, é melhor. A sétima é a vida escolar, é claro, gente, né? Ninguém duvida da importância da escola na vida da criança. Escolher uma boa escola é algo muito importante, quando a gente pode. E mesmo dentro da nossa cidade, tentar escolher as melhores escolas públicas também é possível, muitas vezes. Uma escola que ofereça não só o conteúdo, mas ofereça também um pátio, especialmente um pátio naturalizado, com terra, com árvores, uma horta. Uma escola que ofereça conteúdos também de arte, de atividade física, de participação, de brincadeiras incorporadas ao currículo. E que tenha, é claro, segurança e cuidado com os nossos filhos é muito importante para a vida deles. E também outros espaços de socialização, a brincadeira com primos, com amigos, nas pracinhas, nos clubes, na casa dos outros, né, ou chamando os amigos da criança na sua casa. O ser humano só se desenvolve em interação com o outro. Então, o convívio da criança com seus pares é muito importante. O oitavo é o movimento e o esporte. O corpo da criança, o corpo humano, foi feito para o desenvolvimento. O sedentarismo está ligado a todas as doenças crônicas. Então, acostumar a criança à atividade, ao movimento,
desde cedo é muito importante. Nos pequenininhos é a brincadeira. E nos mais velhos também a brincadeira e o esporte. A gente deve aproximar a criança de um esporte que ela goste, que ela se apaixone, que ela queira praticar para o resto da vida. Se a gente consegue isso, é um presente enorme que a gente dá para os nossos filhos. A 9ª dica são os limites, mas os bons limites. Aqueles que são dados para a criança com firmeza, com autoridade, mas sem castigo, sem violência. A violência é a antidica. É a pior coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos. Violência na infância, seja verbal, psicológica, ou especialmente física, é o fator que mais vai provocar dano na vida dessa criança e para o resto da sua existência. Vai se refletir em problemas com drogas, em problemas sociais, em conflito com a lei, em depressão, em todo tipo de doença mental lá no futuro, e física também. Então não use violência, a violência é totalmente desnecessária. Uma criança é um sujeito de direitos, ela não é propriedade dos pais, ela está sob a responsabilidade deles. E a lei protege essa criança contra a violência, está na nossa Constituição. A gente também não precisa apelar para a permissividade excessiva. A gente pode ser firme, pode ter autoridade, mas usando de diálogo, permitindo que a criança se manifeste, que ela discute, até para exercitar a sua voz, é fundamental isso para o resto da vida. Então existe uma parentalidade que sim coloca limites firmes, que sim conduz a criança, mas que a aceita, que a escuta e que é empática com ela. Isso é perfeitamente possível e muito aconselhável. E, finalmente, o cuidado com as telas. O celular, a internet, nos dispositivos portáteis é o maior desafio da parentalidade no momento. Eu falo muito disso, eu fui um dos responsáveis pela essa lei que proibiu o celular nas escolas e é muito importante a gente estar falando disso aqui. Eu vou trazer vários vídeos falando sobre esse tema. É importante a gente limitar o tempo e a gente também ajudar nossos filhos com algo chamado educação midiática, que a escola também tem que realizar, mas ensiná-los a usar de forma adequada essas telas. Então isso começa por oferecer o primeiro telefone celular o mais tarde possível, depois dos 15 anos, lá pelo 9º ano fundamental, deixar entrar em redes sociais mais tarde ainda, 15, 16 anos, e uma vez que ele tenha um dispositivo, fazer um contrato, colocando limites, usando o aplicativo de controle parental, exigindo respeito ao sono, à brincadeira, ao contato com o outro, ao movimento físico, ao esporte, ao estudo e ao sono. Estando do lado dele também, assistindo vídeos e assistindo jogos que ele joga para ajudá-lo a desenvolver pensamento crítico, a entender o que é um vídeo de consumismo, o que é um vídeo de comparação, né, que força muitas meninas à tristeza, à depressão, à baixa de autoestima, a entender o que é futilidade, o que é intolerância, ódio, neonazismo e protegê-los desses golpes dos predadores, dos pedófilos que hoje se mudaram para a internet, né? Hoje em dia, você permitir que uma criança, um adolescente, fique horas e horas num quarto, sem nenhuma supervisão, usando a internet, seja no celular, seja no computador, é basicamente seu filho chegar para você e perguntar assim: mãe, eu vou numa festa onde vai ter pedófilos, pornografia, predadores, golpistas, bandidos, racistas, misóginos e neonazistas. Posso ir? Pode, meu filho. Pode ir lá, fica lá, não precisa nem me contar o que aconteceu na volta. Você não faria isso, então você também não pode permitir que ele fique sozinho, sem supervisão, na internet durante muitas horas. É preciso estar junto deles e ajudá-los a desenvolver pensamento crítico e, claro, colocar limites. Com essas dicas, minha gente, vocês têm uma base muito boa para oferecer para os seus filhos uma vida de mais saúde física e mental, uma vida mais produtiva e mais longa também, uma vida que vale a pena viver.